Pode sentar, irmãos. Como anunciado, queridos, no texto de preparação para o dia do Senhor, abramos Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós leremos, irmãos, e exporemos do verso 9 ao verso 14. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor, que diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez, clamando a sua bênção. Oremos. Deus bendito, nós clamamos, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Clamamos que o Senhor nos dê aquilo que o Senhor prometeu a nós em Cristo Jesus, o conhecimento salvador, Senhor. E que teu Espírito, que inspirou a Escritura Sagrada, nos ilumine o entendimento, Senhor. Nós clamamos a Ti essa bênção, para que essa ocasião do Teu culto, Senhor, em que nós nos voltamos à Tua palavra, não nos seja como um mero exercício intelectual, Senhor, mas seja o exercício da nossa alma, se inclinando para ouvir, Senhor, a Tua instrução. Nós oramos, Senhor, pedindo graça a Ti e misericórdia para essa grande bênção e benefício que Cristo comprou para nós na cruz. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, quem gosta de lidar com aquele tipo de pessoa que se gaba de tudo o que é e de tudo o que tem? Aquele tipo de pessoa que, porque tem um pouquinho mais de dinheiro, gosta de esbanjar e de mostrar que assim o tem. Ou aquela pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento, gosta de deixar muito claro que ele é o sabido e o inteligente, enquanto os outros não são tão entendidos assim. Quem que gosta de lidar com esse tipo de pessoa que, por causa desses elementos a mais que possui, confia muito em si mesmo, tem uma visão muito elevada de si mesmo, se exalta com muita facilidade e, consequentemente, despreza os outros? Quem que gosta? Facilmente, irmãos, nós pensamos que esse tipo de pessoa é reprovável, e eu até pediria, você consegue imaginar alguém assim, que você sente esse tipo de coisa? Facilmente. Nós pensamos que nós não somos esse tipo de pessoa. Facilmente, o nosso sentimento contra essas pessoas parece ser justificado. Mas é exatamente aí, irmãos, quando nós nos colocamos na situação contrária a essas pessoas, e o nosso sentimento é tomado, o nosso coração é tomado por um sentimento de desprezo também a elas, que mostra-se, queridos, que nós não somos muito diferentes dessas pessoas que nós desprezamos. Nós não somos melhores, irmãos, do que aqueles que nós condenamos, porque eles são assim, assim, assado, eles se sentem melhores do que eu, tal pessoa é assim, eu não suporto tal pessoa. Mas, no fundo, você e eu nos sentimos melhores do que aquela pessoa. Porque eu não sou snob igual a ela, porque eu não sou soberba igual a ela, eu não sou pecadora como ela. Aqui, irmão, Jesus vai nos contar uma parábola que explica exatamente isso, irmãos. E Lucas nos dá, queridos, a explicação do que Jesus intentava aqui. O versículo 9, mais uma vez, propôs também esta parábola a alguns que... Veja, o que ele queria atingir com essa parábola? Aqueles que confiavam em si mesmos
e, por conseguinte, se consideravam justos e, consequentemente, desprezavam os outros. Ele nos ensina aqui, irmãos, através de uma parábola que envolve dois personagens, irmãos, que são postos aqui em contrastes. Um fariseu e um publicano. E ambos subiram para orar. E o que é que o Senhor nos ensina aqui, irmãos, nessa parábola e nessa porção da sua palavra, queridos? Ele nos ensina, irmãos, que Cristo despreza e humilha o senso de justiça própria, mas concede graça e perdão àquele que se humilha. Eu vou repetir, irmãos. Aqui o Senhor nos ensina que Cristo, ele despreza e humilha o senso de justiça própria, mas concede graça e perdão àquele que se humilha. Veja primeiramente, irmãos, essa primeira parte do que ele nos ensina aqui. Cristo despreza e humilha o senso de justiça própria. A parábola, irmãos, ela começa nos apresentando dois homens que subiram ao mesmo tempo ao templo com o fim de orar. Note que aqui não está nem tratando de uma relação de um com o outro, mas da relação de ambos separadamente diante de Deus e a maneira como eles se veem e se veem também em relação aos homens. O primeiro que nos é apresentado aqui, irmãos, é o fariseu. Quem era o fariseu ou o que era um fariseu? O fariseu, irmãos, ele era um membro de uma seita do judaísmo do primeiro século. O judaísmo no primeiro século ele estava dividido em algumas seitas e dentre elas o farisaísmo. Aqueles que faziam parte do farisaísmo eram os fariseus. Eles defendiam o Antigo Testamento, toda a lei do Senhor, os profetas, os salmos, mas eles também possuíam algumas leis, além daquelas que a palavra de Deus lhes havia entregue. Eles haviam um código de tradições que deveriam ser seguidas à riscas e que eram colocadas à parte ou fora da palavra do Senhor. Deus não havia ordenado aquelas coisas, mas eles colocavam aquelas leis à parte com a mesma autoridade que a palavra de Deus. E aí, queridos, nós nos deparamos com esse fariseu orando ao Senhor. E a maneira como ele é descrito aqui, irmãos, tudo o que ele é ou tudo o que ele faz expressa autoexaltação, expressa um senso de justiça própria, expressa uma visão elevadíssima de si mesmo, irmãos. Você percebe a postura dele na oração. Veja que o texto coloca que ele posto em pé. E o problema é que não está em orar em pé, irmãos, porque, inclusive, o publicano também está em pé. Mas a maneira aqui é exaltando a maneira como ele se coloca diante do Senhor, lá na frente, orando com uma ênfase em si mesmo. Porque aí vem a sua oração propriamente dita. Ele começa dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Note, irmãos, que é possível sim, é devido. Nós devemos dar graças a Deus por Ele nos livrar de caminhos maus. Ao abrir a boca para dizer: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me livrou do pecado. Eu te dou graças porque o Senhor não entregou a mim mesmo, como o Senhor poderia ter entregue. Eu estou reconhecendo que não é pelo meu braço forte que eu caminho em alguma trilha de santidade, em alguma trilha de piedade. Mas a ênfase da oração do fariseu não era essa, queridos. Ele estava orando por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é. Eu te dou graças porque eu não sou. Não foi porque tu não deixou que eu fosse, mas eu não sou. E aí ele coloca-se em comparação com outros. Os outros são assim, eu sou muito melhor. Ele então, queridos, coloca-se acima dos demais pecadores e, consequentemente, ele despreza os outros. A partir do momento, irmãos, que ele começa a se comparar com os outros, se coloca acima dos outros, descreve todas as suas obras nas quais ele confia, ele então tem uma conclusão: eu não sou nem ainda como este publicano. E a imagem aqui da história, irmãos, é exatamente como se o fariseu e o publicano, no mesmo ambiente, o fariseu olhasse para o publicano e se sentisse melhor do que ele, dissesse: eu não sou nem como esse publicano. Um homem profundamente, queridos, confiante em sua própria performance, na maneira como ele obedecia à lei, e ele se julgava melhor do que os outros,
a partir disso. E daqui sai um louvor a si mesmo. Daqui, da boca dele, não sai uma oração de graças a Deus, sai um louvor a si mesmo. Irmãos, o desprezo pelos homens vem sempre acompanhado por um senso de justiça própria. O desprezo pelos homens em nosso coração, irmãos, vem sempre acompanhado por um senso de justiça própria. Esse senso de justiça é o critério pelo qual eu julgo os outros desprezíveis e julgo a mim mesmo em uma posição elevada. E não importa, irmãos, qual seja o tipo de julgamento. Se esse movimento de julgamento da minha alma em relação aos outros me coloca numa sensação ou numa posição de justiça própria, eu estou pecando contra Deus. O senso de justiça própria, irmãos, nos cega. Ele nos entorpece. E aí você tem que perceber aqui, queridos, que era um fariseu que estava orando. Era um homem profundamente religioso em contraste com um publicano, que nós vamos ver já já. E nós aprendemos aqui, irmãos, que é possível sermos pessoas religiosas, é possível sermos zelosos daquilo que é bom, porque ninguém vai reprovar aquilo que o fariseu está dizendo aqui. Alguém vai dizer que é digno de louvor ser roubador, ser injusto ou ser adúltero? Jamais. Alguém vai reprovar que jejuar é uma coisa ruim? Que jejuar, na verdade, é uma coisa ordenada pelo Senhor? Ninguém vai falar o contrário disso. Mas a questão aqui, queridos, é que o coração foi tomado profundamente pelo orgulho e foi cheio de si mesmos. É possível, irmãos, nós sermos profundamente zelosos da sã doutrina e da lei do Senhor. E junto com isso nós sermos profundamente cheios de nós mesmos. Só que a cegueira no nosso coração é tal, irmãos, que aí muitos reagem da seguinte forma: então, despreza-se a lei, despreza-se o zelo, porque eu não quero ser cheio de mim mesmo. Então, ser cheio de si mesmo é defender essas coisas? Não. O problema não está aí. Aqui, queridos, não é um louvor a você aprovar o que é errado. Aqui é um alerta para que, uma vez você aprovando o que é certo, o seu coração não seja cheio de autojustiça, de uma visão elevada de si mesmo. Porque, queridos, a vã confiança e a autojustiça é uma declaração de guerra contra Deus. A Escritura Sagrada constantemente repete, ele abate o altivo. Ele abate aquele que nutre um senso de justiça própria, porque se colocou em guerra contra ele. Se colocou em guerra contra ele. Meu irmão, você confia em suas próprias obras? Você que me ouve, diante de Deus, você se apresenta dele confiante naquilo que você faz ou naquilo que você deixou de fazer? Você se sente melhor do que os outros pela sua performance e piedade exterior? Porque você faz isso, você não faz aquilo outro, então logo você se sente melhor do que as outras pessoas. Essa é a caminhada do nosso coração, queridos. Você pode não alardear. E nós somos muito craques nisso, irmãos. A gente consegue fazer uma disfarçatez da nossa soberba. Podemos não alardear para os homens, mas o nosso coração está pensando exatamente dessa forma, irmãos, com um senso de autojustiça. Se esse é o nosso caso, queridos, o Senhor odeia essa disposição do nosso coração, irmãos. Porque a Escritura é clara no que diz respeito ao Evangelho. Não há nada que nós façamos que nos torne aceitáveis a Deus. Além de declarar guerra contra Deus, se o nosso coração assim age, queridos, nós somos muito tolos. Tolos.
É tentar ser melhor numa coisa que é uma tentativa fracassada. Não há nada, irmãos, que nós façamos que nos faça aceitáveis diante do Senhor. E por nós mesmos, não há nada em nós que nos faça melhores do que o outro, o mais vil de todos os pecadores. Aliás, irmãos, a Escritura nos ordena exatamente uma visão contrária. O apóstolo Paulo diz, falando a Timóteo, que ele era o maior de todos os pecadores. O que está sendo dito para nós aqui nessa parábola, irmãos, é exatamente isso. Nós temos que trabalhar para nutrir em nossa alma esse senso de que eu sou o maior de todos os pecadores. Uma outra questão que vem aqui, irmãos, de forma prática, nós, por exemplo, é a soberba doutrinária, queridos. Nós temos ensinado à igreja, irmãos, e nós temos defendido e praticado pontos que, com convicção, provando biblicamente, confessionalmente, historicamente, indo para a filosofia, indo para todos os caminhos, provando que aquilo que deve ser feito está sendo feito. Então nós passamos a defender uma boa doutrina, uma doutrina mais pura. Sabe qual é a tentação que vem para o meu e para o seu coração? É a tentação de desprezar os outros que não pensam igual. Irmãos em Cristo que são irmãos, apesar de alguma imaturidade, algum ponto de impureza, continuam sendo irmãos, que não devem ser desprezados por isso, irmãos. Não devem de forma alguma. Nós devemos nutrir, queridos, uma firmeza doutrinária, uma firmeza resoluta, que nós não vamos ser movidos por relativismo algum, mas proporcionalmente, tão mais firmes nós formos, mais humildes nós devemos ser. Porque a firmeza doutrinária por aquilo que é certo, irmãos, acompanhada de soberba e de orgulho, é uma contradição ambulante. Mas esse é o ímpeto do meu e do seu coração. Não é uma luta fácil, meu querido, mas nós temos que travar. A verdade, irmãos, ser nutrida no coração, a verdade ser abraçada com convicção, é uma coisa muito rara de ser vista. O nosso contexto eclesiástico, evangelical, mostra muito bem isso. A verdade ser abraçada com convicção é uma coisa muito rara de ser vista. Mas, meus irmãos, mais raro ainda é encontrar um espírito humilde, contrário à autoexaltação, depois que abraçou a verdade. O que é mais fácil? Entender a doutrina do dia do Senhor ou vivê-la com humildade e ter paciência com aqueles que ainda não entenderam? O que é mais fácil? Entender os 5 pontos do calvinismo, crer com convicção que é assim, ou viver de forma humilde, como é próprio desses 5 pontos do calvinismo? Queridos, o Senhor nos chama a atenção de que não só pelo que a gente faz, mas pelo que a gente crê, irmãos, nós devemos nutrir uma humildade no coração, um espírito de humildade. Você se considera melhor do que os outros por algo em você mesmo? Uma forma de aplicar essa doutrina aqui, irmãos, está sendo exposta para nós nessa parábola. Eu quero fazer esse desafio para você. Pegue essa parábola e coloque o seu nome no lugar do fariseu e coloque no nome do publicano aquele que você despreza por algum pecado nele. Qual é a pessoa que você mais despreza pelo seu pecado? Faça esse exercício. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro. E não que eu tenha nada contra essa pessoa, porque é a pessoa que eu mais amo sobre a terra, é minha esposa, certo? Mas eu vou dar um exemplo aqui. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era Christopher, o outro era Nara. Christopher, posto em pé, orava de si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como Nara, que pecou assim contra mim. Nara, estando de pé longe, não ousava nem levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, que sou pecador. Christopher Nara saiu justificado. Nara, e não Christopher. Qual é a pessoa que você mais despreza no seu coração? Que você tem mais dificuldade de perdoar?
E que você justifica o seu não perdão, que você justifica não caminhar mais com aquela pessoa porque você jamais faria aquilo. Porque é inadmissível aquilo. Porque se fosse você no lugar dela, percebe? Nós não somos diferentes do fariseu aqui, irmãos. Nós somos cheios de nós mesmos, prontos a condenar aqueles que estão abaixo de nós. Além disso, irmãos, nós aprendemos aqui também aquilo que Provérbios 27:2 fala, Provérbios 16:18 nos fala, que a tua boca não te louve. Que a tua boca não te louve, mas a boca de outros. Você percebe a audácia do fariseu aqui, queridos? Ele estava louvando-se ao próprio Deus, que conhece o coração dele. Irmãos, a coisa mais própria de uma oração é a humilhação. É a humildade. A coisa mais imprópria e contrária à oração é a exaltação e o louvor de si mesmo. Que a tua boca não te louve, mas que a boca de outro te louve. E, novamente, queridos, não é uma questão de relativizarmos o que é bom e o que é mal aqui. Porque, normalmente, é essa aplicação equivocada que muitos têm desse tipo de texto. Nós somos tão absurdos no nosso raciocínio, irmãos, que nós não conseguimos perceber o ponto exato que a palavra de Deus está nos falando. Se eu não quero um erro, eu vou e corro para outro. E está resolvida a questão? Lógico que não. Veja que o Senhor não está louvando aqui, irmãos, os pecados que os fariseus estão dizendo. Nós não devemos reprovar o que é reprovável. Ou melhor, deixar de reprovar o que é reprovável. A questão aqui, irmãos, é a disposição da nossa alma. É a firmeza objetiva com o espírito certo. É muito fácil encontrar homens que desprezam a sã doutrina e a boa moral da lei do Senhor. É muito fácil encontrar homens que são humildes, mas que... homens que são firmes nesses pontos, mas que não são humildes. Difícil é encontrar pessoas que são firmes nas suas convicções, firmes e resolutas na prática do bem, mas que também têm um coração humilde diante de Deus e dos outros. A nossa aceitação, queridos, ela está posta apenas em Cristo ou em nossas obras e nossa performance? O nosso coração é soberbo ou é humilde? Tanto mais, irmãos, uma igreja se purifica em suas práticas externas e em suas crenças, mas o coração tem de ser purificado interiormente. Cristo despreza e humilha o senso de justiça própria. Mas, então vem o segundo momento aqui da parábola, irmãos, Cristo concede graça e perdão àquele que se humilha. O segundo personagem aqui, irmãos, a partir do versículo 13, é o publicano. E note que é colocado aqui um contraste, irmãos, deliberado entre o fariseu e o publicano. Quem era o publicano, queridos? O publicano, comumente, era um judeu, cobrador de impostos, a serviço do Império Romano. E também, comumente, esse tipo de ofício era ocupado por homens corruptos, que eles não apenas cobravam impostos, mas cobravam mais do que deveriam ou roubavam dos impostos do povo. Então, ele era duplamente odiado pelos judeus, porque ele não apenas estava a serviço do inimigo, o Império Romano, mas ele roubava os seus compatriotas. Então, quando se fala de publicano, nesse contexto aqui do primeiro século, era o pior tipo de pessoa que poderia vir à cabeça dos judeus, ou mais especificamente dos fariseus. Servo do inimigo e roubador da sua própria nação. Um pecador completo, eles diriam. Só que aqui, queridos, no contraste que o Senhor nos coloca nessa parábola, e um contraste deliberado para uma quebra de expectativa, tudo na postura do publicano expressa humilhação. Esperava-se humilhação do fariseu.
tanto mais você recebe da palavra do Senhor, tanto mais as suas obras são conformadas pela obra da graça, mais humilde o coração tem de ser. Esperava-se isso do fariseu, mas se encontra aqui no publicano, que é tido pelo fariseu como o grande pecador. Você vê a postura do publicano na oração. Ele estando em pé, longe. Era tão forte o senso de dignidade que ele nem ousava chegar próximo daquilo que seria o altar. Ele estava longe. A sua oração, ela considera somente a si mesmo em relação a Deus, e não a si mesmo em relação ao outro, como o fariseu fazia. Ele diz: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Ele não estava se comparando com outros homens. Ele olhava só para si mesmo. Você percebe aqui, queridos, uma humilhação própria de quem entendeu o que é pecador. E mesmo que outro tenha pecado contra ele, mesmo que outros, objetivamente falando, tenha cometido mais pecados do que ele, o que importa é que diante de Deus ele é pecador. E é isso que se avulta no seu coração, na sua percepção na hora da oração. Não é o outro vai prestar conta dele, é ele. A humildade, irmãos, vem de uma consideração de si mesmo diante de Deus, sem comparar-se com os demais homens. Se você se compara com outros homens, meu querido, você vai encontrar 1 milhão de homens inferiores a você, se nós formos nessa lógica. Mas compare-se com a santidade de Deus, e você vai ser menos do que o pó. Não é em relação aos outros, irmãos, é uma comparação em relação aos outros que vem a humildade, mas um coração que se humilha diante de Deus, ele não vai se exaltar diante dele, nem diante dos homens. Um coração soberbo para com os homens é um coração que está declarando para todos: eu não me humilhei diante de Deus. Eu não me humilhei diante de Deus. E aqui o versículo 14, irmãos, traz a quebra de expectativa, como eu falei. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, a graça e o perdão não são para os que se julgam não precisar dele, mas para os que se humilham e se reconhecem como os mais necessitados. Isso quebra, queridos, todo orgulho em relação aos homens. Essa é a promessa para todo aquele que se humilha diante de Deus. E se humilha diante de Deus de verdade, será humilde para com o pecado e a fraqueza dos outros homens. Não, mais uma vez, não que você não vai condenar o que é mal, mas é a disposição do seu coração, a postura da sua alma diante daqueles que são pecadores, ou que pecaram, ou que são fracos. E aqui, queridos, você tem exatamente o padrão do Evangelho. Quando você vai para o nosso catecismo, quando está expondo acerca do ser e da obra de Cristo, fala-se que Cristo, como Redentor, ele executa o seu ofício em 2 momentos. Os seus ofícios de rei, profeta e sacerdote, em 2 status, em 2 situações. O de humilhação e o de exaltação. E por que ele fez como fez, irmãos? Ele primeiro precisou vir se humilhar para nos levantar e sermos exaltados com ele. E esse é o padrão do Evangelho. Não há exaltação se não houver humilhação. Aquele que se exalta, esse será humilhado. Mas o que se humilha, porque essa é a trilha que Cristo trilhou, será exaltado. Se nós não nos humilhamos diante de Deus, irmãos, nós seremos humilhados por Ele. Se nós não nos humilhamos diante dos homens,
se nós não nos humilhamos diante dos homens, Deus fará que nós sejamos humilhados diante deles. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Por isso, querido, nós precisamos nos perguntar, nossa alma em autoexame. Nós temos nos humilhado diante do Senhor, irmãos. Você se compara mais com Deus a fim de perceber o quão pecador você é, ou com os homens, a fim de se sobressair? Você se compara mais diante da pureza e da santidade de Deus, ou você se compara mais com o pecado daquele a quem você aborrece e que sua alma reprova? Diante dos pecados dos outros, queridos, você se põe como um fariseu, dizendo, eu jamais faria isso, ou como um publicano, ser propício a mim, Senhor. Porque embora por tua graça eu não tenha atingido tal nível de pecado, eu sei que eu pequei com o mesmo pecado, contra o mesmo mandamento, contra a tua honra. E como o Tiago diz, não importa se você peca muito ou você peca pouco. Pecou contra o Senhor. É claro que no julgamento, irmão, de um tribunal eclesiástico, de um tribunal civil, há agravantes e atenuantes. Mas na disposição da nossa alma, irmãos, para humilhação, o que mais nos importa é, somos pecadores. E não importa que outro tenha pecado objetivamente mais do que nós. Para nós, eu sou o pior dos pecadores. Qual você acha que é o efeito na alma que caminha dessa forma? Ela se reconciliará mais facilmente com o próximo ou não? Ela será justificada diante de Deus ou não? Nós temos uma promessa aqui. Aquele que se humilhou foi justificado. Todo que se humilha será exaltado. Deve haver em nós, irmãos, um espírito humilde quando nós chegamos diante de Deus e também dos outros, irmãos. Isso deve ser aplicado, irmãos, exatamente no momento, por exemplo, marido e mulher, quando sua esposa pecar contra você, ou quando seu esposo pecar contra você, mulher. É ali que nós vamos ver o evangelho sendo vivido. Se nós estamos nos humilhando ou nos exaltando. Quando um irmão peca contra o outro, e você fecha o seu coração e você nutre toda a razão, toda a justiça, todo o zelo por aquilo que é certo, e você quer vê-lo fulminado. Qual é a diferença desse sentimento para aquilo que o fariseu está sentindo aqui? Qual é a diferença, irmãos? Mas coloque à disposição de um homem que verdadeiramente se humilha perante Deus. Ele provará esta humilhação em sua humildade diante dos outros. O seu pecado vai lhe incomodar mais do que o pecado dos outros. O seu pecado vai ser maior do que o pecado do pior de todos os pecadores. Ele é mais propício a pensar bem dos outros do que o bem de si mesmo. Esse é o nosso caso, irmãos? Ou o nosso caso é exatamente o contrário? Eu sou pecador, o meu pecado é esse aqui, ó. Mas o de fulano, o de fulano. A questão, queridos, não é se você confia em si mesmo ou não. Nós tendemos para isso, irmãos. A nossa carne, ela caminha sempre para a autoconfiança. A nossa carne, pode ter certeza, ela tem esse ímpeto gritando aqui dentro de nós. A questão, queridos, é que nós somos chamados a lutar contra esse ímpeto e nos humilharmos diante do Senhor. Não em autoconfiança, não em autojustiça, não em soberba. Cristo despreza
e humilha o senso de justiça própria, mas concede graça e perdão àqueles que se humilham, como ele mesmo se humilhou. E se nós não nos humilhamos, irmãos, no relacionamento com os outros e no relacionamento com Deus, nós estamos dizendo, somos melhores que o próprio Cristo. Então, igreja, nutramos humildade em relação aos outros, em relação a Deus. E talvez você que está ouvindo essa exposição agora pela manhã, você não crê no Senhor Jesus, e você acha que está tudo bem. Na verdade, você nutre um senso de autojustiça, dizendo, eu sou melhor do que muitos desses crentes. Esse negócio de religião é tudo coisa de fanático. Eu sou melhor do que tudo isso. Talvez você confie em suas próprias obras. E você se diga como um homem religioso, uma mulher religiosa, mas confia em suas próprias obras. Você se exalta diante de Deus. E Deus vai te derrubar lá de cima até o inferno no último dia. Se hoje você não sair dessa autoexaltação e ir para a humilhação diante de Cristo, dizendo, só tu és justo, só tu és bom, só a tua justiça é suficiente e eu confio nela. Amados, todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, desnudados, Senhor. Porque o que nos é descrito nessa parábola, Senhor, é exatamente o que nós somos. Nós não somos como um publicano, Senhor, nós somos como um fariseu. Todos nós aqui, Senhor, nesse salão. A nossa alma é cheia de nós mesmos, Senhor, da nossa justiça própria. Nós nos comparamos, Senhor, diuturnamente com os outros e nos achamos melhores do que eles, Senhor. E o resultado disso é que a disposição do nosso coração é de soberba e de alta exaltação. Ó Senhor, nos perdoa. Porque Tu se opõe ao soberbo, Senhor. Como o Senhor nos disse em 1 Pedro 5,5. Mas o Senhor concede graça aos humildes. O Senhor derrubará todo aquele que se exalta. Mas o Senhor levantará todo aquele que se humilha, Senhor. Ó Senhor, que nós nos humilhemos diante de Ti. E nos humilhemos também, Senhor, diante dos homens, Senhor. Daqueles que nos ofendem e pecam contra nós. Que nós não tenhamos o Seu pecado como maior do que o nosso, Senhor. Que a nossa alma não seja tomada por indignação e ódio contra o pecado dos outros do que contra o nosso próprio pecado, Senhor. Livra-nos, Senhor, da soberba. Porque ela diuturnamente nos tenta, Senhor. E faz-nos homens e mulheres humildes, isto é, homens e mulheres que de fato foram alcançados pelo Teu Evangelho, visto que a humildade e a humilhação é a marca do Teu Evangelho, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.